para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode ler comigo para mim, versículo de número 9? Aleluia. Você pode se assentar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, tá? Eu quero te dizer uma coisa muito importante hoje. Primeiro, aquela criança que estava cantando ali, aquele menino do microfone, nós levamos esse menino para nós, irmão. Menino cheio de Deus. Eu levo esse menino lá para a igreja, né? Ao investir oração em cima dessa criança, porque, Deus vai fazer obra. Irmãos, lendo o texto de Josué, sabendo eu que hoje é o culto do círculo de oração, esse texto, eu já disse, ele voltou hoje como palavra de Deus ao meu coração para esta igreja, para esse momento e para esse dia. E eu quero ser breve e eu quero que você entenda tudo quanto eu quero explicar aqui hoje. Mas o eu falar a você não te impede de glorificar o nome do Senhor. De jeito nenhum. Hoje pela manhã estava dando aula na minha classe, na escola dominical, ao círculo de oração. Eu disse aos irmãos uma coisa muito séria, chamando a nossa atenção para esse tempo que nós estamos vivendo, que é: um dia alguém me disse uma frase que ficou cravada em mim, que é: o Espírito Santo já está com saudade de casa. O Espírito Santo já geme na terra com vontade de ir embora. Então hoje nós decidimos adorá-lo nesta casa, então vamos dar para ele o melhor do nosso coração. No glória, no aleluia. Porque sair de casa para sentarmos na cadeira, esperar o pregador, o pastor ou o dirigente fazer o culto sozinho não vai funcionar. Porque ele é individual e racional. Então o Senhor veio a esta casa. Não perca a sua oportunidade de fazer o momento do Espírito Santo mais feliz essa noite, porque ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. E ele veio receber aquilo que é dele por direito. Eu olho para o livro de Josué e eu entendo que é um tempo difícil. É um tempo de luto. Moisés, servo do Senhor, Jesus chama ele no último capítulo do livro de Deuteronômio e sobe com ele, mostra a terra prometida para Moisés e diz para ele que ele não vai entrar na terra. A Bíblia conta-nos que Moisés subiu e foi sepultado num vale. E eu já começo a declarar aqui essa noite que ninguém teve ou terá o privilégio que Moisés teve, de ele subir com as próprias pernas com ordem de Deus, e depois quando a gente vai procurar mais abaixo, a gente acha Moisés sepultado num vale, pelo Senhor. O Senhor foi o coveiro, o Senhor foi o último, o Senhor foi quem carregou o corpo de Moisés, e o sepultou até o vale. O tempo que Josué está vivendo é um tempo de lágrima, de choro, de luto. E a gente quer saber, num tempo em que alguém perde a cadeira, quem é que vai suceder? Então, quando a gente lê os livros do Pentateuco, a gente entende que quem estava à porta da tenda era Josué. Moisés subia, quem ficava no pé do monte era Josué. Moisés estava numa reunião com o Senhor, quem estava do lado de fora da tenda era Josué. Então, nada mais do que normal Josué ser o sucessor de Moisés. Mas por ser um tempo de morte, um tempo de choro e um tempo de luto, a Bíblia conta-nos que Josué está com o coração entristecido, porque quando a gente perde e sepulta, a gente fica triste, e o luto dura dois anos, biblicamente dizendo. Quando a gente olha para esse tempo que Josué sepultou Moisés, que o povo não tem mais um líder, que o currículo de Moisés é invejável,
Que ele foi o homem que andou com Deus, falou com Deus, que Deus descia na nuvem, parava para falar com ele, era Moisés. E Josué não tinha um currículo desse. Josué não tinha milagres no seu currículo. Josué não tinha nada do que Moisés tinha. E para sucedê-lo, pensa. Quando eu olho para Josué sucedendo Moisés, ele está acabado, numa tristeza só, vivendo um tempo de luto, com não sei quantos mil cabeças a sua responsabilidade. E o Senhor chega e diz: levanta-te, esforça-te, ser forte e corajoso, tão somente, porque o Senhor é quem ordena. Não afasta da tua boca a palavra deste livro, não te mandei eu? Essas são as palavras. Mas para que o Senhor fale isso, há um propósito. E o propósito é, primeiro, passar o Jordão, porque Moisés não passou. Segundo, fazer o povo herdar a terra, porque Moisés agora não vai fazer o povo herdar a terra. Duas coisas: passar o Jordão, fazer o povo entrar na terra prometida. Josué se levanta e ele começa a dar ordens e ele vai dizer, aleluia. Ele se levanta e ele começa a dar ordem ao povo dizendo assim: então deu ordem a Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuíres. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Vamos parar por aqui. Quero que você entenda a importância disso aqui. No tempo em que Josué vai atravessar esse povo, e que desce uma ordem de Deus, e que ele transmite a ordem para o povo, a comida ainda é o maná. Quando ele diz assim, é para ajuntar a comida, colocar no alforje para 3 dias, a comida não era arroz, feijão, uva, fruta. A comida ainda era o maná. Então deixa eu começar a pregar dizendo assim, é o seguinte: provede-vos de alimento do céu, porque dentro de 3 dias não dá para eu chegar na cozinha ou fazer a marmita. Não era isso que o Senhor estava falando. Ele está dizendo: sai lá fora e provede daquilo que vem de Deus, provede de alimento do céu. Nos dias de hoje a gente não quer alimento do céu, nos dias de hoje a gente não quer orar, nos dias de hoje tem Jordão para atravessar, mas a gente não tem alimento na bolsa. E hoje o Senhor veio a esta igreja para dizer: provede-vos de alimento do céu, de oração, de jejum, santificação, diferença. Provede-vos daquilo que vem da parte do Senhor, porque é só do céu que vem o socorro para este povo. Não tinha marmita de frango assado, não tinha churrasco naquele lugar, a comida vinha do Todo-Poderoso. Vão passar o Jordão como? Se a gente não tiver a tão famosa reserva. Aleluia! Se o Senhor decidir olhar agora no meu e no seu currículo de oração, se o céu resolver fazer uma busca em nós, e se o Senhor resolver ir lá e passar o livro, o memorial que a gente sabe que é nas mãos do Senhor, como é que vai encontrar a minha e a sua reserva? Tem jejum lá? Tem oração lá? Tem propósito lá? Como é que você vai passar o dia de luta? Como é que você vai viver o dia da dificuldade? E era isso que o Senhor está falando. Provede-vos de alimento do céu, porque amanhã nós vamos passar o Jordão. Ou quer dizer, daqui a 3 dias nós vamos passar o Jordão. Ninguém vive luta sem antes Deus não dizer, ou preparar, ou dizer que se aguenta ou que suporta. Deus não faz nada sem antes comunicar aos santos o que Ele vai fazer. E Ele está dizendo: é necessário juntar comida, porque você vai parar na beira desse Jordão com uma expectativa, mas Deus tem outra coisa a fazer à beira do Jordão. Aleluia. Aí ele chama a tribo dos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Esse povo que já tinha herdado a herança que Moisés já tinha colocado sobre as mãos dele. Esse povo está armado até os dentes. Esse povo é povo de guerra. Esse povo é povo que já recebeu. E aí Josué bate na porta desse povo e está dizendo assim: está na hora de você que já recebeu a herança se levantar para fazer passar aquele que ainda não recebeu a herança ou não tem a estrutura que a gente tem. O que você está falando num culto de circo, de oração? Quem é mesmo que sustenta as colunas da igreja?
num culto de circo de oração, o Senhor nos chama a responsabilidade de a gente entender que é necessário, você que tem um pouco mais, sabe um pouco mais, ora um pouco mais, jejua um pouco mais, trazer para perto quem está fraco, quem necessita, quem está de muleta, quem precisa de fortalecimento, traz nesse joelho, traz nessa oração, porque é isso que o Senhor estava dizendo aos gaditas: vem passar os teus irmãos e deixa para trás sua mulher, seu filho, sua casa, e vem passar aquele que ainda não recebeu. Aleluia. A Bíblia vai nos contando que eles acampam em Sitim. E quando a gente chega no capítulo 3, aquela expectativa da comida que a gente pegou por 3 dias, parando à beira do Jordão, a gente tem a esperança de que nós vamos passar do nosso jeito. Parando à beira do Jordão, a gente tem a ilusão de que a gente vai atravessar simplesmente. Mas quando esse povo chega na beira do Jordão, eles param, esperando por 3 dias. Porque diz a Bíblia que o rio está cheio e que é tempo de colheita ou tempo da cega. Então estão parados esperando as águas abaixarem para passarem a pé, ou seja, ter água no meio da cintura ou no meio da canela, do jeito que dê para passar. E aí talvez você me pergunte: e aí, vai dar para passar? E eu te falo: não vai dar. Aleluia. E aí as águas vão abaixar? E eu te falo: não vão abaixar. Mas eu vim para o culto querendo uma palavra de ânimo, e você vai falar que as águas não vão baixar. Não vão abaixar. Aleluia. E aí eu quero saber se você entendeu o motivo da comida. Você precisa esperar, porque o Senhor não vai interromper o tempo daquele que está colhendo, o tempo de colheita, tempo de cega, porque eu preciso passar. Deus não vai me fazer passar à frente de ninguém, sendo que atrás de mim teve quem plantou, quem esperou. O povo está colhendo, então é tempo de ficar à beira do Jordão, na posição, com a comida no alforje. Vai acontecer o que? As águas não vão baixar. Aleluia. Quando a gente fala uma coisa dessa, vocês olham para o pregador com a cara de espanto. Mas diz a palavra que as águas não vão baixar, mas tem uma ordem de Deus dizendo assim. Aleluia. Então diz o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba como fui com Moisés, assim serei contigo. E tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levante a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. É porque quando eu sei que as águas não vão ceder, que as águas não vão baixar, quando eu sei que há uma ordem de Deus dizendo: quando você chegar diante do Jordão, para. Porque até aqui eu vim com a minha força, com a minha reserva, mas daqui para lá não é mais comigo. Aqui entra o sobrenatural. Será possível que foi só eu que entrei na igreja hoje, esperando o eterno descer para fazer o que o homem não pode fazer? Eu explico, ele está dizendo assim: é que você chegou com uma enfermidade, o médico disse que não tem jeito, parareis aí. Você chegou com uma dificuldade, o advogado disse que não dá para você continuar, parareis aí. Você chegou com uma dificuldade, uma luta na sua casa, e o céu está dizendo para nós: para no lugar que você está. Não vai dar jeitinho para Deus aqui não, porque agora é com Ele. Vai começar. Abre essa mão e recebe. Eu não gosto de pregar para a gente não. Abre essa mão. O céu está dizendo: quando você não dá conta, Deus entra fazendo o extraordinário, nos dando o sobrenatural. Agora não é mais comigo e nem com você, agora é com Ele. Quando Ele diz para aí, é porque você não dá mais conta. Porque se deixar, a gente fala: Senhor, eu dou conta, e eu consigo ir um pouco mais. Mas o céu está dizendo hoje para nós: nós não temos força para ir adiante com essa causa, essa casa, essa luta,
e essa situação. Então recebe de Deus, porque Ele desceu para dizer: hoje começa o sobrenatural nas nossas vidas, e nisso conhecerei que Deus vivo está no meio de vós. Aí Deus desce fazendo obra extraordinária. A Bíblia conta-nos que há uma ordem de Deus para que a Arca da Aliança ela entre no meio do Jordão, nas costas dos sacerdotes e levitas. A gente vai falar aqui de unidade agora, porque a Bíblia diz assim: assim que eles colocaram os pés dentro do Jordão. Foi um sozinho? Era só dois? Era os sacerdotes, era em conjunto, era no plural. A igreja não rompe se eu for a melhor da individualidade. Eu preciso de você, você precisa de mim. O ciclo de oração dos obreiros, os obreiros do ciclo de oração, o ministério da igreja, a igreja do ministério. O Senhor está dizendo assim: é caminhando junto que funciona. Aleluia! Porque quando os pés desses homens tocam, o rio abre. Aí Deus começa a fazer o sobrenatural. Quem achava que ia passar e ia molhar o pé, está vendo um negócio esquisito acontecendo. O Jordão está abrindo e o povo está passando. E quem não está aqui na igreja, na cidade, na redondeza, está sabendo na cidade de Arabá, lá em cima, que sacerdote tocou os pés nas águas, que a presença de Deus começou a invadir o Jordão, e que o povo começa a passar, e que lá em Arabá as águas começam a se amontoarem. Eu estou dizendo que quem não sabe o que você vive, não veio neste culto hoje, vai ficar sabendo que Deus começou a fazer uma grande obra essa noite nessa casa. Aleluia! Eu estou dizendo que vai ter testemunho. Eu estou dizendo que vai ter culto de ações de graça. Eu estou dizendo que vai ter milagre. Porque vão ficar sabendo que até as águas do Mar Morto, o Senhor meteu a mão nelas. Aleluia! Quando come a naga, sobe a terra, sobe. É Deus fazendo obra por causa do círculo de oração neste lugar. É Deus fazendo obra por causa dos joelhos que se dobram neste lugar. O rio está abrindo e o povo está passando. E ninguém perguntou como foi, porque todo mundo sabe que foi o céu. Aleluia! Foi o céu. Aí a Bíblia vai nos contar que lá depois que o povo começa a passar, passa, e todo mundo passa. Você entendeu, não, irmão? Passa, e todos passam. Passa a minha casa, passa a sua casa, passa os meus sonhos, passa meu ministério, passa a igreja, passa este púlpito, passa, e todos passam. Depois que todos passam, a gente olha para o texto e o Senhor chama Josué e diz assim: olha, é que os rubenitas, gaditas ainda estão lá, os sacerdotes ainda estão lá. E deixa eu te falar, olha, Josué, tem umas pedras debaixo dos pés dos sacerdotes que ainda estão sustentando a presença de Deus lá no meio do rio. Ah, irmão, a gente não sabe quantas madrugadas a gente recebe cobertura de oração através da vida de alguém. A gente não sabe quantas vezes tem pessoas segurando a presença de Deus para a gente passar. A gente não sabe também como que é que a igreja rompe. Eu vou falar agora. Lá debaixo dos pés dos sacerdotes que estão com a Arca da Aliança nas costas, tem um negócio. E esse negócio são umas pedras. E os pés dos sacerdotes não estão tocando a areia, muito menos o fundo do mar. Muito menos o seco. Estão parados em cima dessas pedras. E aí a ordem de Deus é: volta lá. E eu quero aquelas 12 pedras que estão debaixo dos pés daqueles homens. E traz aquelas 12 pedras. E leva aquelas 12 pedras e coloca elas dentro do acampamento, aonde nós vamos passar a noite. Porque muitas vezes quem passa não quer voltar. Muitas vezes quem recebeu não quer dividir.
Muitas vezes quem está no cargo não quer sair para outro entrar. Muitas vezes quem está aqui na frente não quer discipular o outro, para quando chegar a vez dele, não quer. Mas esse povo entendeu, lá de baixo tem 12 pedras, sustentando os pés dos sacerdotes. Volta lá e traz, porque nós vamos passar a noite, e elas vão passar junto conosco. O povo obedeceu, representando as 12 tribos de Judá, trouxeram as pedras. E essas pedras, eu aposto que você nunca ouviu falar delas. Elas são anônimas, elas são invisíveis, elas são descreditadas, elas são ninguém. Mas foram essas pedras que deram o apoio aos pés dos sacerdotes. E eu não preciso explicar muita coisa não. É a oração das irmãs anônimas que dão apoio ao ministério. É a oração das anônimas que dá apoio à minha e à sua casa. É a oração das anônimas que arranca o viciado dos vícios. É a oração das anônimas que faz a família ser vista pelo céu e receber de Deus restituição. É a oração das anônimas. É a oração de quem ninguém vê. É a oração de quem ninguém acredita. É a oração de quem está sustentando pés de sacerdote. E a ordem de Deus é a ordem de Deus é, pastor José, são pedras e são anônimas. Você vai buscar, você não vai trazer de qualquer jeito, porque se o pastor ordenar, vai de bico, vai de cara fechada. Mas a ordem de Deus é anônimas mais valorosas, coloca no ombro e traz com cuidado. Aleluia! Só 5 minutos eu preciso, tá, pastor? Só 5 minutos. Deixa eu falar uma coisa. Eu e a minha irmã e a minha sobrinha e muitos dessa igreja, como seu pastor, nós conhecemos pessoas que são analfabetas de tudo. Eu conheço algumas que partiram para o Senhor, não sabiam ler nem escrever, não foram honradas, não ganharam títulos de diaconisa, missionária, pastora, nada. Mas quando abria a boca e dizia o demônio, sai, ele saía. Jesus cura, ele curava. Aleluia. E a gente batia na casa delas e elas não davam, a gente sabia que estavam no círculo de oração, nos montes, nos vales. Mas quando elas abriam a boca, a gente sabia do valor que elas tinham, preciosas. E eu quero te dizer por quê. Porque esse povo que passou no deserto por 40 anos, morreu. E agora, olha a palavra profética, você pega se quiser. E agora o Senhor está dizendo a Josué, nós vamos sair do Jordão e vamos ir a Gilgal para a circuncisão. Ou seja, para a aliança. Deus está levantando um novo povo para um novo tempo, aleluia. Com uma aliança para fazer a diferença nesse povo. Porque os pais morreram e vão para Gilgal. E a circuncisão dói. Porque nós vem aqui no altar, levanta a mão, nós faz aliança e a misericórdia nos alcança e Deus sela. Mas eles não, era com corte de pedra e era com dor. Lembra das pedras arrancadas debaixo dos pés do sacerdote? Então, elas estão dentro do acampamento em Gilgal. E dentro desse acampamento onde está acontecendo a circuncisão agora, vai causar infecção, se não forem cuidados. Ferimento que não tem cuidados gera uma infecção. Uma infecção maltratada gera morte. Então aquelas preciosas que foram tiradas do rio, você está entendendo a mensagem? Aquelas importantes, aquelas pedras, aquelas valorosas, estão dentro do acampamento. Porque a hora que alguém vem ao altar do Senhor fazer aliança e que está sentindo dor por deixar o pecado, por largar o vício, porque levantou a mão, porque o inimigo saiu, porque está com uma crise de abstinência, as importantes, as preciosas estão no acampamento dentro de Gilgal, dizendo assim, você está afim de tomar uma dipirona? Oh, aleluia! Você está afim de um antibiótico? É isso o trabalho delas.
Não dá para levantar, mas tem um prato de sopa. Elas estão ali ministrando remédio, ministrando cura, alimentando. Esse é o trabalho das irmãs que oram: alimentar, sustentar, ir atrás, fazer visita e ser importante, mesmo quando ninguém vê o céu. Fizeram aliança e depois da aliança levantaram o culto, fizeram a ceia, celebraram o cordeiro, lembraram que precisavam celebrar a Páscoa e fizeram a Páscoa. Mas quando a gente olha para esse povo, agora a gente vai ver Josué enfrentando guerras, enfrentando batalhas, você já deve ter lido, enfrentando pelejas, enfrentando desobediência no meio do arraial, como o pecado de Acã, enfrentando coisas muitíssimo difíceis para a vida de Josué. Mas no início do texto lemos que o Senhor era com ele. E no início do culto eu te disse que nós tínhamos 2 propósitos nessa mensagem. Primeiro, passar o Jordão. Nós passamos, fizemos a circuncisão, temos a aliança, pessoas vieram à tona, são essas preciosidades. E agora a gente vai saber que é hora de dividir a herança. Moisés tinha dividido com a tribo de Gade, a tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés e a tribo dos Rubenitas. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 24, aleluia. O relógio é tão inimigo da gente que eu fico chateada com ele, aleluia. Quando eu chego aqui no capítulo 19, nós vamos encerrar aqui no capítulo 19, mas para chegar no capítulo 19, ele passou por Jericó, ele passou na cidade de Ai, ele foi humilhado, a família de Acã foi apedrejada e morta por causa de pecado. Ele volta de novo e ele conquista algumas cidades. A gente vai ver Josué trazendo para perto dele os gibeonitas e fazendo desse povo escravo na casa do Senhor, ou seja, trabalhadores na casa do Senhor, tiradores de água e carregadores de lenha. Por conta disso, levanta-se uma nova guerra. A gente vai ver Josué passando por tudo isso daqui. A gente vai ver Jericó ruir de uma forma extraordinária. Para Jericó que você trouxe aqui hoje, eu tenho uma palavra. Para Jericó que você trouxe aqui hoje, que você está sitiando, não é 7 dias, não, é há tantos anos. Eu tenho uma palavra. A palavra é que, quando a gente olha para Josué, saindo lá de fora do acampamento, esperando de Deus uma estratégia, que o Senhor se manifesta a Josué, dizendo: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e ele tinha uma estratégia para dar, é para rodear somente. Depois, gritai. E os sacerdotes, tocai a trombeta. E eu fiquei pensando, meu irmão, como é que pode acontecer tanta coisa junto ao mesmo tempo? Você já brincou daquele negócio que a gente fala assim, um, do, lá, si, já? É quando a gente grita um, do, lá, si, já, e Deus desce com a mão dele na estrutura da nossa Jericó, do nosso muro. Porque onde há a mão de Deus, o inimigo não faz barulho, nem ajunta escombros, não tem bagunça na obra, aonde Deus é o nosso arquiteto. Enquanto a gente rodeia, o Senhor está dizendo: toca a trombeta. Que trombeta é essa, irmã Cleonice? É a trombeta de chifre de carneiro. Porque se fosse de prata ou de ouro era para guerra, mas a de chifre é para festa. Então o Senhor te convida hoje a festejar. Tocar a trombeta para festejar. Porque enquanto você toca a trombeta, a Bíblia diz que a mão de Deus revolve por debaixo da terra. A mão de Deus essa noite está indo na estrutura do seu inimigo. E você não está vendo, mas a mão de Deus está fazendo isso aqui, ó. Ela sobe, enquanto você toca a trombeta, dizendo que Deus é bom em todo tempo, a mão de Deus vai descendo com a estrutura do inimigo e ela vai ruindo. Ela não cai nem para um lado e nem para o outro. Ela vai ao chão. Porque onde há a presença de Deus não tem bagunça. Tem vitória no lugar dos escombros, aleluia. Mas quando eu chego no capítulo de número 19, no versículo 49, eu vou achar a coisa mais estranha da minha vida. É que é para dividir a herança, é para todo mundo tomar posse dela.
É para quem não tem terra ter, para quem não, é para dividir a herança. Então Josué começa a dividir a herança e chega Caleb, e Caleb pede a terra de Hebrom. Ele quer a terra dos gigantes. Ele quer a terra, mas também ele não quer lutar por ela, porque lá tem gigante. Então ele faz o seguinte: quem casar com minha filha, quem derrotar o gigante, casa com Axa. Mas quando Axa volta da lua de mel junto com Otiniel, ela pula do jumento com uma palavra na boca dizendo: dá-me uma bênção, porque o Senhor me deste terra, porém a terra que me deste é seca. Eu quero fontes de água. E Josué concede para ela tanto fontes superiores quanto fontes inferiores. E a gente vai ver isso acontecendo nos Salmos, quando o salmista canta: faz-nos regressar e faz-nos como a corrente do Negueb. O deserto floresceu. Mas quando eu olho para a vida de Josué, ele deu terra para todo mundo. Ele dividiu a herança com todo mundo. Não é justo que hoje eu fale aqui, e eu ministre sobre a igreja e eu saia daqui do jeito que eu entrei. Não. Mas quando eu olho para o texto, todo mundo tem uma terra. Josué não. Todo mundo entrou na terra e conquistou, ganhou. Josué não. Mas a minha Bíblia diz assim: acabando, pois, de repartir a terra, e em herança segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor a cidade que pediu. Você está com a sua Bíblia aberta? Nós vamos encerrar aqui. 19:49, agora estou lendo 50. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e reedificou ele a cidade e habitou nela. Eu olho para o texto e eu vejo Josué sem herança, e eu vejo que no meio desse povo alguém decidiu dar herança para Josué. Eu quero terminar te chamando a atenção e te fazendo a seguinte pergunta: se você quiser hoje entregar no primeiro culto do Círculo de Oração do ano 2022 na igreja Aliança com Deus, se você quiser dar herança para o céu hoje, para Jesus dentro da sua casa, Ele vai entrar nela, Ele vai edificar e Ele vai morar. Você entendeu isso? Se você quiser hoje dar liberdade a Jesus na sua casa, deixar Ele entrar, Ele vai edificar. E a cidade em que Ele está morando não é a que eles escolheram, é a cidade que Ele pediu para morar. Traduz, irmã Cleonice, é que Ele está pedindo para morar na sua casa a partir de agora. Você aceita? É que Ele está pedindo para fazer morada na sua vida. Você aceita? É que Ele olhou para a nossa casa hoje, viu uns probleminhas lá, e Ele decidiu entrar para edificar. Você aceita? É que Ele olhou para nós e viu enfermidade e decidiu entrar para curar. Você quer? É que Ele olhou para nós e viu problema na justiça e Ele está dizendo: desço como fiel juiz. Você quer? É que Ele pediu para entrar e Ele quis aquela cidade. Vou te falar, teve um lugar, um calvário, um preço, um sangue que Ele quis pagar para morar na minha casa, para morar dentro de mim. E Ele decidiu edificar. E aonde Ele está, o inimigo não fica. Aonde Ele está, o inimigo sai. Aonde Ele está, não há problema. Onde Ele está, não há dificuldade. A gente passa pela prova dando glória, sabendo que Ele é fiel para nos livrar de cova fornalha. Aí eu quis saber por
que, meu irmão, que ele quis morar naquela cidade? Porque ele pediu aquela cidade? Porque ele quis aquele lugar? Por quê? Por quê? E nós encontramos a resposta. Que tinha filisteu habitando a cidade de Canaã, em Tina de Sera. E é para afugentar o inimigo que ele escolheu aquela cidade. Fique de pé no seu lugar. Foi para afugentar o inimigo da sua alma que ele escolheu a sua vida. Foi para mandar embora a tristeza que ele escolheu a sua alma. Foi para mandar embora a depressão do seu coração que ele decidiu morar. Foi para dizer ao inimigo, você já ouviu ou você já leu na Bíblia que numa casa onde o inimigo sai, a casa é varrida e limpa, porém a casa fica vazia. Mas aonde ele habita, o inimigo não volta de novo a fazer ruaça, porque no texto que lemos nos evangelhos, o inimigo sai, faz ruaça, passeia pela terra, e ele diz, vou voltar a ocupar a mesma casa, porque não tem o Espírito do Senhor fazendo morada. Mas hoje não, hoje ele decidiu habitar na sua casa, edificar a sua casa, mandar filisteu cair por terra agora, para fazer morada. Onde Jesus está, filisteu não permanece de pé. Então, eu estou pregando debaixo do sangue de Jesus, que Jesus guarde a minha vida, porque nós vamos orar agora, e aonde tiver o inimigo alojado na sua vida, ele vai sair. Porque você foi feito templo e morada do Senhor. Sua casa é do Senhor. E tudo que há em você tem um dono. Você entendeu o que o Senhor veio falar a essa igreja? Ele pediu. Ele escolheu. E Ele quis fazer morada. Curve a sua cabeça. Oh, aleluia. Senhor, nós entendemos pela palavra que com as nossas forças a gente não consegue passar o Jordão. Nós entendemos pela sua palavra, Senhor, que quando nós paramos à beira do nosso Jordão e temos um pouco de reserva ou temos comida para dia, Senhor, nós precisamos de entender a sua voz dizendo, parai aí. Nós entendemos pela sua palavra, Senhor, que o Senhor faz milagres inexplicáveis e que para as águas adiante de nós, muito distante das nossas posses, dos nossos olhos, para que a terra entenda o Deus que nós servimos e comentar a respeito do povo de Deus, que o nosso Deus ainda faz milagres. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor puxa a estrutura da nossa Jericó para baixo com mão forte e destrói qualquer fortaleza do inimigo para que o povo do Senhor alcance vitória. Nós entendemos pela Tua palavra, Senhor, que somos o Teu povo aqui esta noite e que o Senhor pediu o lugar na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, na nossa herança, que o Senhor decidiu morar, o Senhor decidiu edificar. É onde o Senhor chega, Senhor, a alegria, ela se faz presente. Aonde o Senhor chega, a enfermidade vai embora. Aonde o Senhor chega, a salvação de almas. Aonde o Senhor chega, Senhor, o inimigo não tem forças. Ele é um falido, um derrotado. Senhor, e nós sabemos todas essas coisas. Mas ajuda a incredulidade do nosso coração quando nós entrarmos dentro das nossas casas com essa palavra de que o Senhor escolheu a nossa casa para morar. Quando nós tivermos uma luta, uma dificuldade, quando os questionamentos e as afrontas da nossa alma quiserem vir ao nosso coração, nos ajuda a entender que o Senhor decidiu morar em nós, que o Senhor decidiu, Senhor, sermos o Teu endereço na terra. Então, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos colocar a vida dessa igreja, a vida desse pastor, a vida desse povo, do ministério, o círculo de oração e declarar: Tu és o nosso dono e o nosso endereço o Senhor conhece. Então nos ajuda, Senhor. Nós queremos abençoar este povo no Teu nome e nós Te agradecemos porque Tu és o Senhor fiel para sempre, no nome de Jesus. Eu gostaria, para a gente acabar o culto muito contente, que você aplaudisse o Rei dos Reis. Que Deus em Cristo abençoe sua vida no nome de Jesus.